Hoje vamos explorar a história completa do Espírito Santo, desvendando as ações divinas que influenciaram a trajetória da humanidade desde o Antigo Testamento até os dias atuais. Vamos compreender o significado de cada intervenção e o papel que ela desempenhou no contexto de cada época. Ao final deste vídeo, você terá uma visão mais clara e realista da importância do Espírito Santo em nossa jornada espiritual. Sem mais demora, vamos ao conteúdo. O Espírito Santo é uma presença constante na Bíblia, sendo mencionado de várias maneiras ao longo das Escrituras Sagradas, desde os primeiros capítulos do Antigo Testamento até as narrativas do Novo Testamento. Em cada uma dessas menções, ele é descrito de formas diferentes, destacando diversos aspectos de sua natureza e ação. Sua presença pode ser notada já no livro de Gênesis, quando Deus pairava sobre as águas, sinalizando uma atuação ativa e dinâmica desde os primeiros momentos da criação. É fascinante perceber que, mesmo antes da revelação explícita do Espírito Santo como uma entidade divina, sua presença já se fazia sentir atuando na formação do universo. No capítulo 1, versículo 2 de Gênesis, a Bíblia relata: "A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas." Na aurora do universo, Deus moldou Adão com suas próprias mãos, formando-o a partir do solo, e soprou nele o fôlego da vida. A imagem de Deus foi cuidadosamente impressa em Adão, não apenas em sua forma física, mas também em sua alma e espírito. O Criador deu a Adão a capacidade de raciocinar, sentir emoções e, o mais significativo, estabeleceu uma conexão espiritual profunda, infundindo nele a presença do Espírito Santo. Dessa forma, Adão tornou-se um ser tripartido, refletindo a Trindade divina. No entanto, a história da criação logo foi ofuscada pela desobediência. O jardim, que havia sido abençoado com a presença direta de Deus, tornou-se palco da escolha fatal de Adão. Ao desobedecer à única restrição divina, Adão e Eva, seduzidos pela serpente astuta, comeram do fruto proibido. Nesse ato de desobediência, a harmonia inicial foi rompida e a conexão íntima com o Espírito Santo foi perdida. O homem, que antes era revestido da glória divina, passou a experimentar a dor da separação espiritual. A perda do Espírito Santo trouxe consigo uma série de consequências. Adão e Eva, que antes estavam vestidos com a pureza espiritual, agora sentiam a vergonha de sua condição caída. A consciência da culpa, que antes não existia, pesava sobre eles e buscaram esconder-se de Deus. A comunhão direta com o Criador foi interrompida e a presença do Espírito Santo, que antes permeava todos os aspectos de suas vidas, parecia ter se retirado. A criação perfeita estava agora manchada pela desobediência, e a chama espiritual, que antes ardia no coração de Adão, estava apagada. A penalidade imposta por Deus refletia a gravidade da escolha humana. O solo de onde Adão foi formado foi amaldiçoado, e o trabalho árduo se tornou uma realidade inevitável. Adão, que inicialmente desfrutava de um relacionamento íntimo e harmonioso com Deus, agora enfrentaria a oposição de uma natureza caída. A dor e o sofrimento tornaram-se companheiros do ser humano, e o acesso irrestrito ao fruto da árvore da vida foi negado, simbolizando a separação espiritual causada pela desobediência. Assim, a história de Adão, desde a criação até sua queda e a perda do Espírito Santo, é um trágico relato da escolha humana de se afastar da orientação divina. No entanto, a história não termina aqui. Dentro dessa narrativa sombria, vislumbramos a promessa de redenção, uma luz de esperança que será plenamente revelada por meio da obra regeneradora do Espírito Santo ao longo da história humana. Se você deseja receber mais conteúdos bíblicos como este, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. Isso é muito importante para que o YouTube continue recomendando nossos vídeos com mais frequência. Vamos ao conteúdo. Na Bíblia, a expressão Espírito do Senhor aparece com frequência no Antigo Testamento, indicando a manifestação direta de Deus agindo entre os homens.
Desde o momento em que o Espírito de Deus pairava sobre as águas até a era dos profetas, essa expressão revela a atividade invisível e onipresente de Deus entre a humanidade. Os antigos profetas foram movidos por essa força divina, destacando a conexão íntima entre o Espírito Santo e a inspiração profética, que moldou o curso da história sagrada. Um exemplo notável disso pode ser encontrado no livro de Isaías, onde o profeta compartilha sua chamada divina, dizendo: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos." Isaías 61:1. Isaías, frequentemente chamado de profeta messiânico, transmite uma mensagem de consolo e promessa divina em tempos de desolação. O povo de Israel estava passando por momentos difíceis, incluindo o exílio e a opressão estrangeira. No entanto, Isaías vislumbra um futuro de restauração e libertação, sendo ele mesmo um instrumento dessa mensagem de esperança. Ao declarar que o Espírito do Senhor repousa sobre ele, Isaías está anunciando que sua vocação profética é divinamente ordenada. A unção pelo Espírito é um sinal de autoridade e capacitação sobrenatural para cumprir a missão específica que Deus lhe designou. A mensagem que Isaías compartilha é de boas novas para os mansos, de restauração para os corações contritos, de liberdade para os cativos e de abertura de prisão para os aprisionados. Outro exemplo interessante é o profeta Jeremias, cujas palavras refletem a dinâmica relação entre o Espírito Santo e a revelação profética. O Senhor disse a Jeremias: "Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações." Jeremias 1:5. Esse chamado ocorre no início do livro de Jeremias, quando o profeta ainda é jovem. Deus o convoca para uma missão específica: ser profeta às nações. Inicialmente, Jeremias se sente inadequado e duvida de sua capacidade de cumprir tal chamado. Em resposta, Deus revela sua soberania divina sobre a vida de Jeremias, destacando que o conheceu antes mesmo de sua formação no ventre materno, indicando um plano divino pré-estabelecido. Deus não apenas o conheceu, mas também o consagrou e designou como profeta antes de seu nascimento físico. Essa ordenação divina destaca a intervenção do Espírito Santo desde o início da existência do profeta, demonstrando que a inspiração não era um evento pontual, mas um chamado divino que permeava toda a vida do escolhido. De maneira semelhante, a expressão Espírito de Deus também surge ao longo de todo o Antigo Testamento, destacando a natureza divina e a santidade inerente ao Espírito Santo. Deus, sendo o único verdadeiramente santo, revela-se por meio de seu Espírito, agindo de maneira incisiva e muitas vezes inexplicável na vida dos homens. Essa expressão nos leva a reconhecer o caráter transcendental do Espírito Santo, que opera além dos limites humanos. O Espírito Santo é descrito na Bíblia de diversas maneiras, demonstrando sua atuação em toda a história humana. Ele age unindo, batizando e habitando nos corações dos homens. Uma outra expressão utilizada para se referir ao Espírito Santo é Espírito do Pai, o que reforça a unidade da Trindade divina. O Espírito Santo é identificado como uma manifestação direta da natureza do Pai, conectando-se ao plano eterno de Deus para a redenção da humanidade. Essa expressão não apenas destaca a distinção, mas também a harmonia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, revelando o propósito comum na obra invisível da regeneração. A importância do Espírito Santo na comunicação com Deus transcende as barreiras temporais, manifestando-se desde os primórdios da história bíblica até os dias de hoje. A conexão entre o espírito humano e o divino é vital para entender a vontade de Deus e sua orientação. A capacidade do ser humano de se sintonizar com o divino é essencial para a comunhão com Deus. O Espírito Santo atua como um canal, capacitando a mente e o coração a receberem as revelações e instruções divinas. Sem essa ponte espiritual, a comunicação com o transcendente seria limitada, obscurecendo a compreensão da vontade divina.
No entanto, é fundamental entender que, devido à desobediência de Adão, a relação íntima com o Espírito Santo foi quebrada, o que exigiu uma intervenção específica de Deus para que sua presença continuasse moldando a história humana. Ao longo do Antigo Testamento, vemos o Espírito Santo agindo de maneiras extraordinárias. Além de designar e mover profetas, o Espírito Santo capacitou diversos líderes, e a história de Moisés ilustra de maneira vívida a importância do Espírito Santo na comunicação com Deus. Quando Deus se revelou a Moisés através da sarça ardente, a presença do Espírito Santo já estava sobre ele. Ao se deparar com o arbusto em chamas que não se consumia, Moisés foi instruído por Deus a tirar as sandálias, pois o solo ali era sagrado. Nesse encontro extraordinário, Deus revelou seu plano de libertar os israelitas da opressão no Egito. Diante dessa grandiosa tarefa, Moisés questionou sua capacidade. Deus, diante de sua hesitação, assegurou-lhe que sua presença estaria com ele, dizendo: "Eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Quando tiveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte." Êxodo 3:12. Aqui vemos a promessa divina de constante presença do Espírito Santo, capacitando Moisés para sua missão de liderança. À medida que a narrativa se desenrola, o Espírito Santo atua poderosamente em Moisés. Durante os encontros com o faraó, Deus manifestou sua soberania através de Moisés, desafiando o líder egípcio com sinais e maravilhas. Em momentos críticos, como a travessia do Mar Vermelho, o Espírito do Senhor estava visivelmente presente, abrindo um caminho milagroso para a libertação dos israelitas. O auge desse relacionamento íntimo entre Moisés e o Espírito Santo ocorreu na entrega dos 10 mandamentos. Moisés subiu ao Monte Sinai, onde permaneceu em comunhão direta com Deus por 40 dias e 40 noites. Ao descer do monte, seu rosto resplandecia de tal forma que o povo ficou atemorizado diante da manifestação da glória divina. Sem o Espírito Santo, a tarefa monumental de conduzir uma nação à liberdade teria sido impossível. A história continua com Josué, sucessor de Moisés, cuja trajetória também destaca a atuação do Espírito Santo na liderança e orientação divina do povo de Israel. Após a morte de Moisés, Deus escolheu Josué para conduzir os israelitas à terra prometida, uma tarefa repleta de grandes desafios e responsabilidades. O Espírito Santo, que já estava sobre Moisés, foi transmitido a Josué, dando continuidade à dinâmica relação entre Deus e seus líderes escolhidos. Antes de entrar na terra prometida, Josué recebeu uma promessa clara da presença divina. Deus declarou: "Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei." Josué 1:5. Essa promessa não era apenas um incentivo, mas uma garantia da constante atuação do Espírito Santo na vida de Josué. A preparação para a conquista de Canaã envolveu momentos cruciais de comunhão entre Josué e Deus, durante os quais o Espírito Santo capacitou e orientou cada passo. O relato da tomada de Jericó ilustra bem a cooperação entre Josué e o Espírito Santo. Diante das imponentes muralhas da cidade, Josué, sob a orientação divina, liderou o povo em uma estratégia curiosa. Antes de iniciar o cerco a Jericó, Josué teve um encontro com o comandante do exército do Senhor, que se revelou como uma manifestação direta de Deus. Essa comunicação sobrenatural ressaltou a santidade da terra e estabeleceu a estratégia divina para a conquista da cidade. A estratégia divina consistia em dar voltas ao redor das muralhas de Jericó durante 6 dias consecutivos. Os sacerdotes carregavam a Arca da Aliança, símbolo da presença divina, enquanto 7 sacerdotes tocavam trombetas feitas de chifres de carneiro. Os guerreiros marchavam em silêncio ao redor da cidade, uma vez por dia, seguindo essa rotina. No 7º dia, a estratégia atingiu seu ápice. Josué foi instruído a dar 7 voltas ao redor de Jericó, e, ao som das trombetas, todo o povo deveria soltar um grito de guerra. O impacto coletivo dessa ação foi seguido por um milagre impressionante. As muralhas da cidade caíram completamente.
A cidade foi tomada pelos israelitas, evidenciando claramente a intervenção sobrenatural do Espírito Santo. Essa estratégia não se baseava em força militar, mas na confiança na orientação do Espírito Santo. A história da tomada de Jericó se torna um marco da intervenção divina na história de Israel, demonstrando como a liderança humana, quando alinhada com a vontade de Deus, pode realizar feitos além da compreensão humana. Outra história marcante é a de Gideão, que ilustra de forma poderosa a atuação do Espírito Santo na vida de um líder escolhido por Deus. Gideão foi chamado para libertar os israelitas da opressão dos midianitas. O episódio começa com um anjo do Senhor aparecendo a Gideão enquanto ele malhava trigo em um lagar, tentando escondê-lo dos inimigos. O anjo saudou Gideão, chamando-o de valente guerreiro, uma saudação que contrastava com a difícil situação que os israelitas enfrentavam naquele momento. Gideão expressou suas dúvidas e questionou como poderia liderar Israel, considerando sua fraqueza e as circunstâncias adversas. Em resposta, o anjo garantiu-lhe que o Senhor estaria com ele e que ele derrotaria os midianitas como se fosse um só homem. A presença e a promessa do Espírito Santo estavam intimamente ligadas ao chamado de Gideão para liderar Israel à vitória. O Espírito Santo se manifestou de forma única e poderosa quando Gideão pediu sinais para confirmar a vontade divina. Primeiramente, Gideão pediu ao anjo que aguardasse enquanto ele preparava uma oferta. Esse gesto representava sua busca por uma confirmação divina, um sinal tangível de que Deus aceitaria sua oferta. Quando Gideão apresentou o presente, o anjo do Senhor estendeu a vara que segurava, tocando a carne e os pães ázimos que ele havia preparado. Imediatamente o fogo surgiu da rocha e consumiu a oferta. Esse evento extraordinário serviu como um sinal claro de que Deus havia aceitado a oferta de Gideão e estava presente em seu chamado. Ainda buscando assegurar-se da vontade divina, Gideão pediu um sinal contrário. Ele solicitou que, na manhã seguinte, o solo ao redor da lã que ele havia colocado no chão estivesse coberto de orvalho, enquanto a lã permanecesse seca. Deus, com paciência e graça, atendeu a esse pedido específico, confirmando novamente sua vontade através desse sinal miraculoso. Esses sinais não apenas fortaleceram a fé de Gideão, mas também demonstraram a interação única entre o divino e o humano. Além disso, esses acontecimentos prepararam Gideão para os próximos eventos, quando lideraria os israelitas com renovada confiança no poder divino proporcionado pelo Espírito Santo. Guiado pelo Espírito Santo, Gideão iniciou uma jornada impressionante, marcada por uma estratégia inspirada por Deus e uma confiança profunda no poder divino. Inicialmente, Gideão reuniu um exército considerável, mas Deus, em sua sabedoria, o instruiu a reduzir o número de soldados. O objetivo era claro: a vitória deveria ser atribuída exclusivamente ao poder de Deus, e não à força humana. Seguindo as orientações divinas, Gideão anunciou que qualquer homem com medo poderia voltar para casa. Com isso, 22.000 homens decidiram partir, mostrando como o temor diante do desafio iminente afetou a confiança do exército. No entanto, Deus ainda considerou o número restante excessivo e instruiu Gideão a levar os soldados até a água. Aqueles que se inclinassem para beber com as mãos à boca deveriam ser separados dos que se ajoelhassem para beber. Surpreendentemente, apenas 300 homens beberam da maneira designada por Deus. Essa seleção peculiar indicou que esses soldados estavam alertas e preparados para a batalha. Deus então disse a Gideão que, com esses 300 homens, ele daria a vitória sobre os midianitas. O Espírito Santo capacitou Gideão e seus homens para uma vitória surpreendente. Armados com tochas, cântaros e trombetas, seguiram as instruções divinas para cercar o acampamento inimigo durante a noite. No momento certo, ao som das trombetas e ao quebrarem os cântaros, o Espírito Santo trouxe confusão e pânico aos midianitas, fazendo com que se voltassem uns contra os outros. A vitória foi então assegurada para Gideão e seu exército reduzido. Essa história ressalta não apenas a obediência de Gideão às instruções divinas, mas também a capacitação extraordinária proporcionada pelo Espírito Santo. A estratégia única e a vitória impressionante ilustram claramente a intervenção divina na história de Israel.
Esses exemplos destacam a necessidade fundamental do Espírito Santo na comunicação entre a humanidade e Deus. O elo espiritual estabelecido e reforçado pelo divino é essencial para entender a vontade divina, interpretar seus propósitos e obter orientação nos caminhos da vida. Essa comunicação íntima, facilitada pelo Espírito Santo, é um testemunho contínuo da graça de Deus e de sua disposição em se relacionar de maneira pessoal com seus filhos. A transição do Antigo para o Novo Testamento marca um momento fascinante na história da redenção, especialmente no que se refere à presença e atuação do Espírito Santo. No nascimento de Jesus, encontramos a extraordinária história da concepção virginal de Maria. O anjo Gabriel apareceu a ela e anunciou que, pelo Espírito Santo, ela conceberia um filho sem a intervenção humana. Essa concepção miraculosa não só ressaltou a divindade de Jesus, mas também a ação direta do Espírito Santo na obra redentora de Deus. O Espírito Santo desceu sobre Maria, tornando possível o nascimento do Salvador prometido. Durante a gravidez de Maria, a presença do Espírito Santo foi evidente. O relato bíblico destaca a visita de Maria à sua prima Isabel, que estava grávida de João Batista. Quando Maria saudou Isabel, o bebê saltou em seu ventre e Isabel, cheia do Espírito Santo, reconheceu a bênção especial de Maria como mãe do Senhor. Mais tarde, no contexto do batismo de Jesus, o Espírito Santo desempenhou um papel fundamental. Quando Jesus desceu às águas do Jordão, apesar de ser perfeito e sem pecado, ele tomou essa atitude para cumprir toda a justiça. No momento em que ele emergiu da água, os céus se abriram e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. Simultaneamente, uma voz do céu declarou: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo." Essa cena ilustra a ação da Trindade. O Filho sendo batizado, o Espírito Santo descendo sobre ele e o Pai expressando seu prazer e aprovação. A pomba, símbolo do Espírito Santo, representa a unção divina e a capacitação especial concedida a Jesus para cumprir sua missão terrena. O batismo de Jesus, além de ser um ato de obediência, marcou o início de seu ministério público. A presença do Espírito Santo simbolizou a unção divina para pregar o Evangelho, curar os enfermos, libertar os oprimidos e realizar a obra redentora que culminaria em sua morte e ressurreição. Vale ressaltar ainda a conversa entre Jesus e Nicodemos, registrada no Evangelho de João. Essa passagem rica explora a natureza do novo nascimento e destaca a importância do Espírito Santo na transformação espiritual. Numa noite silenciosa, Nicodemos, um fariseu respeitado e membro do Sinédrio, procurou Jesus para uma conversa íntima e espiritual. Ele caminhou pelas ruas vazias de Jerusalém, com dúvidas e anseios martelando sua mente. Ao chegar ao local onde Jesus estava, Nicodemos lhe perguntou: "Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que fazes se Deus não estiver com ele." Jesus, percebendo a busca sincera de Nicodemos, respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus." A expressão confusa de Nicodemos revelou sua incompreensão, e ele questionou: "Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre de sua mãe e nascer?" Jesus então introduziu a analogia da água e do Espírito para ilustrar a natureza regeneradora do Espírito Santo. Ele explicou que, para entrar no reino de Deus, alguém deve nascer de novo, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. A água simboliza a purificação e a regeneração, enquanto o Espírito representa a obra transformadora de Deus. Jesus explicou que o nascimento espiritual é uma obra do Espírito, não algo alcançado por esforços humanos. Ele comparou o Espírito Santo ao vento, que, assim como não pode ser controlado pelo homem, opera misteriosamente na regeneração espiritual. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Jesus enfatizou que aqueles que nascem do Espírito Santo são como o vento, imprevisíveis e invisíveis, mas poderosos e transformadores. Ao longo da conversa, ele destacou que sua missão não era condenar o mundo,
mas salvar a humanidade. Jesus apontou para o amor de Deus ao enviar seu Filho como a oferta de salvação disponível por meio da fé nele. O Espírito Santo, como agente divino, tem um papel essencial na revelação da verdade e na convicção das pessoas sobre sua necessidade espiritual. Mais tarde, antes de sua ascensão, Jesus fez uma promessa que traria consolo e esperança aos corações dos discípulos: a vinda do Consolador, o Espírito Santo. Essa promessa foi feita nos momentos finais de sua jornada terrena, durante a última ceia. Sabendo que seu tempo na terra estava se esgotando, Jesus buscou preparar os corações dos discípulos para o que viria. Ele prometeu enviar o Consolador para estar com eles e em eles. Essa promessa formava a base para a continuidade da missão divina na terra. Ao falar sobre o Consolador, Jesus explicou sua função vital. Ele seria o advogado, o Paráclito, aquele que viria ao lado dos discípulos para fortalecê-los, guiá-los e consolá-los. Essa promessa não era restrita ao momento presente, mas se estendia a todos os que viessem a crer em Jesus ao longo dos séculos. Embora Jesus estivesse prestes a partir fisicamente, ele prometeu enviar o Espírito Santo para habitar com os crentes e em eles. Naquele contexto histórico, os discípulos enfrentavam a perspectiva de perder a presença física de Jesus, o que gerava incerteza e tristeza. No entanto, Jesus apontava para um futuro cheio de esperança, no qual o Consolador viria para preencher sua ausência física. O Espírito Santo não seria limitado pelo tempo ou espaço. Ele estaria presente em todos os lugares e em todos os momentos, guiando a igreja emergente. A mudança na manifestação do Espírito Santo após a morte e ressurreição de Jesus foi um marco crucial na história da redenção. O Espírito, que antes agia de forma específica sobre indivíduos escolhidos, agora estava disponível de forma mais ampla para todos os que creem em Cristo. Essa promessa se cumpriu de maneira espetacular no dia de Pentecostes, quando o Espírito desceu sobre os discípulos reunidos, capacitando-os de maneira extraordinária. O que antes era uma congregação temerosa se transformou em uma força poderosa, pronta para levar adiante a mensagem de Jesus. A promessa do Consolador ecoa até os dias de hoje, oferecendo consolo e direção a todos os que seguem a fé cristã. O Espírito Santo continua a atuar como guia, consolador e fortalecedor, cumprindo a promessa feita por Jesus. Essa transformação não apenas moldou os primeiros dias da igreja, mas continua a ser uma fonte de encorajamento para todos que buscam a presença divina em suas vidas. A mudança na manifestação do Espírito também se refletiu na diversidade de dons concedidos aos crentes. A partir desse momento, a presença do Espírito Santo não estava mais restrita a uma pessoa específica ou a um líder designado, mas todos os crentes eram capacitados com dons diversos para a edificação da igreja e para a expansão do Evangelho. A redenção através de Jesus Cristo representa o ápice da história da salvação, onde o plano divino para restaurar a relação perdida entre Deus e a humanidade se concretiza. O sacrifício de Jesus na cruz é o ponto central desse grandioso evento, marcando o ápice da intervenção divina na história humana. A Bíblia, especialmente os Evangelhos, detalha minuciosamente esses momentos. Os eventos que culminaram na crucificação e ressurreição de Jesus revelam a profundidade do amor redentor de Deus. No livro de Mateus, capítulo 27, versículos 50 e 51, lemos que, após Jesus dar um forte grito e entregar o Espírito, o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, e a terra tremeu, com as rochas se partindo. Essa cena carrega ricos significados teológicos e espirituais. O véu, que separava o Santo dos Santos do restante do templo, simbolizava a barreira entre a humanidade e a presença divina. A rasgadura do véu no momento da morte de Jesus representa a remoção dessa separação, indicando que por meio do sacrifício de Jesus, o acesso direto a Deus estava agora disponível a todos os crentes. Essa ação divina destaca que a presença do Espírito Santo não estava mais restrita a um lugar específico ou a uma pessoa designada, como era no Antigo Testamento, quando apenas o sumo sacerdote tinha permissão para entrar no Santo dos Santos,
e isso em ocasiões específicas. Agora, após a morte redentora de Jesus, o caminho estava aberto para que todos os crentes tivessem acesso direto a Deus por meio do Espírito Santo. A universalidade da disponibilidade do Espírito Santo é um fenômeno único e revolucionário. Antes de Pentecostes, a manifestação do Espírito era muitas vezes temporária e direcionada a indivíduos específicos, como profetas, reis e juízes. No entanto, após esse evento histórico, o Espírito foi derramado sobre toda a carne, sem distinção de idade, gênero, raça ou status social. Essa universalidade reflete o desejo divino de se relacionar intimamente com cada crente, capacitando-os a viver uma vida que glorifica a Deus e testemunha seu amor redentor. A busca pessoal desempenha um papel crucial na experiência do Espírito Santo. Embora o Espírito esteja disponível a todos, a profundidade da comunhão e o impacto transformador na vida de cada pessoa dependem da abertura e do desejo pessoal. A busca pela plenitude do Espírito, expressa através da oração, da meditação na Palavra de Deus e de uma disposição constante para obedecer, amplifica a obra do Espírito na vida de um crente. Ao longo dos séculos, a humanidade enfrentou as consequências da queda de Adão, resultando na separação espiritual de Deus. No entanto, a promessa de redenção, anunciada desde os primórdios, foi cumprida com a vinda de Jesus. Ele se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, oferecendo-se como sacrifício perfeito para reconciliar a humanidade com o Criador. Esse ato transformador marcou o início de um novo capítulo na história da relação entre Deus e a humanidade, inaugurando uma era de comunhão direta e liberdade espiritual para todos os que creem em Jesus Cristo. A vinda do Espírito Santo no Novo Testamento não apenas cumpriu a promessa feita por Jesus, mas também deu início a uma era de proximidade íntima entre Deus e seu povo. Essa história de restauração revela não apenas a fidelidade de Deus à sua promessa, mas também sua disposição de habitar no coração de cada crente, selando-os como filhos adotivos e co-herdeiros com Cristo.